Olha, o primeiro contato foi quase que junto com o meu nascimento, assim, porque os meus irmãos mais velhos jogavam muito, então na minha família sempre teve essa comunidade ali, né, que meu irmão, meu pai, minha mãe, meu outro irmão também, a gente jogava bastante, e aí eu fui meio que criado no meio de jogo, de música, coisas que naturalmente fizeram parte da minha personalidade, assim, são extremamente definitivas. Não sei se eu era uma criança hiperativa, mas meu pai ele comprou um Master System pra mim, né? Então, ali começou aquela paixão por videogame em si, né? E eu lembro que eu tinha 6 anos e tinha uma casa de fliperamas bem perto de onde eu cortava o cabelo. E aí, por um milagre, meu pai me levou lá pra ver as máquinas, né, cara? E eu lembro que eu vi aquela máquina do Mortal Kombat 1 e, assim, o som da máquina é muito legal, né? E também Final Fight 1, né? Então, assim, eu fiquei maravilhado com aquilo. Então, aquilo que eu acabei pegando quando era muito pequeno, aquilo despertou uma paixão. E a paixão só foi aumentando. Eu também tinha amigos que também gostavam, então a gente sempre reunia a galera para jogar jogos de luta. Então essa paixão ela veio crescendo conforme eu fui crescendo também. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, né? Quando eu descobri o fliperama, que ele era aquele ambiente que tava os caras mais cascudos, né? Era um período muito louco, assim, você tinha 30, 40 pessoas assistindo você jogar. E todo mundo, assim, igual um jogo de futebol, né? A galera vibrava conforme as jogadas. Era muito louco. Então, assim, o ambiente era muito competitivo, né? Eu sempre joguei casual, jogo de luta. Sempre fui bastante casual, jogava com os meus amigos, mas eu comecei a ficar mais interessado pra competir mesmo, pra levar mais a sério quando saiu o Street Fighter 4. Eu comecei a treinar mesmo pra entender o jogo, descobri o que era frame trap, descobri o que era hitbox, fui estudando mesmo. A gente tava muito tempo sem o Street Fighter, né? Então quando saiu foi aquela comoção do pessoal voltar, né, pra cena do Street Fighter. Então eu entrei na onda e nossa, me internei no Street Fighter 4. Eu participei do lançamento do Street Fighter 4 no Shopping Curitiba. Foi meio que um torneio, um showmatch, pra dizer. E foi lá que eu conheci o Giovanni, ele estava participando. E eu fui nesse torneio, né, do lançamento também como jornalista, porque eu trabalhava no Baixa Aqui Jogos na época. Então eu fui competir e fui também fazer a cobertura do evento. Em 2009, eu lembro que teve um torneio numa loja de videogame no Shopping Curitiba. Eu não sei como eu fiquei sabendo disso, enfim, eu acabei indo com os meus amigos. Eu cheguei lá, tinha 40 pessoas. Eu falei, nossa, cara, que louco isso. Basicamente a loja lotou, existia apenas uma TV, então pense que o torneio durou o dia inteiro. E foi muito cansativo. Só que ali eu vi uma oportunidade. Eu falei, nossa, cara, a comunidade é gigante. Joguei essa etapa, aí eles fizeram em 2 etapas. Na segunda etapa ia rolar as finais, o top 8. E a segunda etapa foi numa balada de metal, cara. E foi muito zoada, foi muito... eles não tinham uma organização muito boa para fazer aquele top 8 ali. E em cima daquilo eu falei, cara, tá muito zoado esse torneio aqui. Daí eu pensei, existe uma comunidade muito grande, existem pessoas interessadas no jogo. Cara, eu vou fazer o meu torneio, só que com a visão um pouco mais correta da coisa, né? Respeitando mais o jogador. E nisso a gente já estava sendo bombardeado pelos torneios da gringa, né? Que já começava a aparecer por aqui. E aí que surgiu o interesse do competitivo e o interesse de criar o torneio. Frame data, teoricamente, ela só define o tanto de tempo que cada golpe tem. O tanto de tempo que o golpe demora para sair, o tanto de tempo que o cara demora para se recuperar, o tanto de tempo que eu tenho de vantagem quando acerto o cara ou quando o cara defende. Então, frame data, ela parece um monstro de 7 cabeças, mas é literalmente tempo. É como se fosse segundos. Meu golpe demora 3 segundos pra ir pra frente. Se eu acertar o cara, eu fico 2 segundos de vantagem, porque ele tomou, ele tá na animação. E por aí vai. Que o pessoal fala muito, que o pessoal precisaria saber. Plus, né? O plus é quando você tem essa vantagem que eu disse. Eu acertei o cara, então ele tá nessa animação de, tomei o golpe. Eu tô plus, eu tô positivo, eu tô com vantagem sobre ele. O fundador fui eu, né? Eu e o Gabriel Sotobello, né? Na verdade, eu já conheci o Gabriel, ele trabalhava no Baixa Aqui. Eu conheci o Giovanni perto do lançamento do Street Fighter 4 mesmo, né? Nos meses seguintes ali. Aí a gente começou a conversar. Eu trabalhava ali perto do Shopping Curitiba e eu vinha lá do Boqueirão, né? Onde eu morava. E aí, assim, eu trabalhava perto dele, então todo dia eu via ele. E aí, nisso a amizade ela se aproximou e eu cheguei um dia pra ele, cara, vou fazer um torneio. E ele, então, bora, vamos trabalhar juntos nessa parada. Sempre que eu descia,
no ponto de ônibus ali da estação, o Giovanni também descia e ele ficava o dia inteiro, todo dia, conversando comigo pra fazer. Ele fala muito, então ele ficou, cara, vamos fazer isso, vamos fazer um campeonato, beleza. E era todo dia isso. Aí chegou uma vez que eu falei, cara, quer saber? Ou eu faço esse campeonato, ou esse cara nunca mais vai largar do meu pé. E como eu trabalhava no Baixaqui, eu já tinha facilidade pra escrever e também contatos, né, com a indústria de games, ele focou em mim pra gente fazer algo junto. Então, o primeiro treta a gente fez totalmente junto, assim, eu e ele, a ideia, o nome, tudo a gente desenvolveu junto. Então foi muito bacana porque ele era um cara da comunidade, um jogador, um cara que tinha vontade de fazer campeonato e eu tava mais no lado da comunicação. Então a gente já naturalmente uniu esses dois pontos, né? Ele mais focado ali em atender a galera, já conhecia todo mundo que jogava em Londrina, em São Paulo, e eu ia mais pro lado de fazer press release, de cuidar da comunicação como um todo, de fazer campanha. Eu me formei em publicidade, todas as ideias que a gente tinha para comunicação e para campanha era eu que dava. Eu tinha ido numa loja, a Próximo Games, que era uma loja que ficava na Praça da Espanha. Eu tinha conversado com o dono, apresentei o projeto, falei a minha ideia, ele falou, não, pode fazer aqui. E para eles era muito interessante também porque a gente ia trazer movimento para a loja, né? Ia levar muita gente lá para não só jogar, mas também conhecer a loja e até acabar comprando algum produto. E a loja ela era muito bem preparada, ela tinha 3 espaços para os clientes jogarem, né? Você podia pagar por hora lá para jogar. Na época, eu acessava alguns fóruns, né? Nessa época, os fóruns eles eram muito fortes. E a gente tinha o Portal Versus, que talvez era o mais forte. E já existiam algumas ações pequenas de torneios em São Paulo. E aí aqui no Paraná não tinha muita coisa, não tinha nada basicamente. Pra época, os torneios de jogos de luta no Brasil, eles davam tipo chaveiro, camiseta, tipo premiações bem singelas no caso, né? E eu falei, cara, eu vou fazer pra arrebentar, eu vou dar um PlayStation 3. O PlayStation 3 na época ele era muito caro, eu não tinha videogame ainda. Eu falei, fiz uma conta de padaria. Falei, se eu tiver X pessoas, vou ter o dinheiro pra comprar o PlayStation 3. Quando eu criei o banner, falei que ia dar uma premiação X. Aí eu fui nesse Portal Versus, pedi pro pessoal divulgar, eles divulgaram. Aí de segunda a sexta, eu imprimi uns banners do torneio, colava nas máquinas lá e ficava chamando a galera. Então, assim, o primeiro torneio a gente teve a felicidade de ter 64 jogadores, né? Veio gente de outros estados, a gente lotou o torneio basicamente, né? E deu uma premiação muito legal, então assim, a gente meio que deu uma virada de chave na comunidade do Brasil, assim, né? Então assim, a gente chamou muita atenção, mas como nós recebemos uma quantidade muito grande de jogadores, cara, foi o dia inteiro, cara. Então assim, foi bem cansativo. Aí a gente tinha alguns amigos em comum que também participaram da organização, ajudando a direcionar os jogadores. A gente fez live do primeiro treta. Só que a gente não tinha placa de captura, não tinha nada. A gente filmou de uma webcam, cara. E como a gente teve uma super lotação, vamos dizer assim, né, do primeiro torneio, então se espalhou, né, por todo o Brasil que o torneio foi muito hype, talvez o melhor torneio até então que o Brasil teve. Falei, cara, vamos fazer novamente. No primeiro ano foi somente Super Street Fighter 4. Já no segundo ano nós abrimos o leque. Todos os jogos eles lotaram assim no segundo ano. A gente pulou de 64 jogadores e foram 210 players participantes. Futs é uma das partes mais importantes, inclusive, dos jogos de luta. É você fazer aquela enganação com o oponente pra fazer ele errar golpes e você pegar os golpes dele. Por exemplo, vamos supor que tem uma sequência de golpes minha que é 2 socos. E nessa sequência de golpes 2 socos, eu ando pra frente no segundo soco. Só que eu tô na distância do meu oponente, e se eu fizer os 2 socos, eu não vou acertar ele. E na mente dele já tá, ele vai fazer os 2 socos, eu vou pegar ele no segundo soco e vou punir. Só que o que eu faço? Eu faço um soco só, não faço o segundo. E aí ele acha que vai vir os meus 2 socos, e aí ele bate pra pegar meu segundo soco, e eu bato nele. Eu fingi que eu ia fazer um golpe inteiro, pra fazer ele cair na minha artimanha e fazer o golpe dele, e aí eu punir. Então, tipo, eu tô fazendo futsis com ele, eu tô fazendo ele... essa dança, tipo, fazer ele entrar na minha dança, tá ligado? Então, no terceiro a gente falou, cara, a gente precisa de algo maior, a gente precisa correr atrás. E a gente sentiu que a gente tava ficando com bastante relevância, tinha sites, né, gringos notando o nosso campeonato, a própria comunidade também gostava bastante, né, do evento. E aí a gente falou, cara, a gente precisa levar para um lado mais profissional. Precisa realmente de uma equipe, trazer
algo mais consolidado, um planejamento mais consolidado. E foi aí que veio o Treta Armagedon, né, que para mim é a edição lendária aí do nosso campeonato, que foi no Museu Oscar Niemeyer. Através do pai do Gabriel, a gente conseguiu o apoio da Secretaria do Esporte e Lazer. E eles forneceram o MON, né, através de parceria, né? Tipo, a gente pagou uma taxa mínima lá, né, na época. Ficou acho que 1.500 os 2 dias ou foi 3 mil reais. Eu não lembro, sei que foi um valor assim, tipo, muito baixo. E eu lembro que a gente normalmente escolhia algum tema. E era aquele período das previsões lá que o mundo ia acabar em 2012. Então a gente já escolheu ali, vamos fazer 2012 o tema Armagedon. Aí a gente começou a correr atrás de patrocínio, a gente começou a fazer a comunicação, como eu falei, com mais planejamento. Então eu fiz press release, eu mandava para as empresas para a gente tentar conseguir algum apoio, algum patrocínio. O ponto assim que estourou o Treta de 2012 foi que eu estava trabalhando um dia e o Gabriel falou, cara, vem aqui no escritório que eu preciso conversar com você. Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Não, vem aqui. Aí eu fui para o escritório correndinho ali no meu horário de intervalo. Ele falou, olha isso aqui. Porque a gente fazia inscrições como? O cara respondia um e-mail lá pra gente e a gente fazia manual as inscrições. Então, pensa, era muita gente. E nessa época ele falou, olha aqui esse e-mail que a gente recebeu. Olha esse jogador. Aí tava lá, Hajime Taniguchi. Eu falei, como assim? Isso aí é zoeira, né? A gente pediu o nome e o nick. Aí, Hajime Taniguchi Tokido. Daí eu falei assim, então pede um vídeo. Pede um vídeo pra ver se é verdade. Depois de um dia ou dois, o Tokido mandou o vídeo mesmo, cara. Um dos jogadores da comunidade, um dos membros da comunidade, ele gostava tanto do Treta que ele mesmo bancou a passagem do Tokido, bancou toda a hospedagem, porque ele falou, cara, eu quero ver o Tokido no Treta, porque eu sei que vocês fazem um campeonato. Então não foi um patrocinador que trouxe, foi um dos jogadores que falou, meu, vou correr atrás disso. E pra gente foi reconhecimento ao máximo. Uma pessoa da comunidade fazer todo esse rolê acontecer. A mídia também entrou na parceria, trouxe o GamerBee pro Treta também, então a gente pediu, tem vídeo do GamerBee falando que vem pro Treta. Teve o Combo Find também, né, que na época eu trabalhava na Capcom, ficou 2 semanas lá em casa, comendo feijão, arroz e bife da minha mãe, que ele adorava. O Combo Find tem até um detalhe, né, ele já veio como funcionário da Capcom, só que não era oficializado, então ele veio meio que assim pra ver como que era a comunidade brasileira. E ele viu, assim, comunidade muito apaixonada por jogos de luta, então assim, ele levou um feedback muito positivo da comunidade do Brasil. O Treta Armagedon, ele foi, acho que o nosso evento que a gente acabou tendo mais atraso com os jogos. A gente teve muitos e muitos jogadores e aí a gente teve alguns problemas com a tabela e acabou atrasando. A gente estava acostumado a organizar torneios e tal, mas a gente não estava preparado para a quantidade de gente. Então, assim, teve alguns problemas que a internet do local caiu e a gente dependia do pessoal do TI, o pessoal do TI desapareceu. Teve um atraso no evento, né? A gente teve que rodar o evento até de madrugada. Foi muito cansativo. Acho que a sensação principal foi cansaço, mas acima disso foi reconhecimento. Vários sites, né? Não só sites especializados em jogos de luta, mas também sites de mídia de games, até mídia geral, comentando sobre o evento. Então isso foi muito legal. Lá fora a gente foi extremamente reconhecido. O Event Hubs, o Shoryuken, GameSpot, sites bem grandes deram muito destaque pra gente. E aí a própria Capcom também enxergou o Treta como um evento que acabou se tornando, né, como parte aí do circuito da Capcom. Então era o máximo assim, que a gente podia esperar, né? Ter a própria empresa que fazia o nosso jogo ali de maior destaque, que era Street Fighter, reconhecendo a gente e incluindo a gente no circuito oficial, né, de torneios. Isso foi espetacular. A própria comunidade também, como eu falei, mesmo com os atrasos, com os problemas que a gente teve, a galera ficou muito feliz com o evento, muito feliz, porque Treta era a oportunidade central pra galera se unir, pra galera, obviamente, treinar, se divertir, mas acho que acima de tudo era onde a gente via acontecer a união da comunidade, a galera conversando, trocando ideias, se conhecendo, e isso é muito gratificante, assim, ter ajudar, contribuir com essa comunidade que já é tão forte.